P1 com X2. P2, eu não estou falando P1 com X3, eu não estou acoplando PI com PI'. Essa é que é a questão. Eu estou fazendo uma coisa assim, P1 com X1, P2 com X2, P3 com X3. Então, dessa forma, porque o que seria interessante se eu quisesse realmente colocar da forma que você está falando, seria se eu pudesse acoplar qualquer componente PI com qualquer componente XJ. Mas eu estou fazendo parezinho, P1 com X1, P2 com X2, P3 com X3. Então, no fundo, eu consigo construir O2 vezes O2 vezes O2, que não é a mesma coisa que o N. É só uma... É um subgrupo muito restrito. É que só no caso unidimensional, realmente, aí é totalmente equivalente. Isso, é super isso. No caso unidimensional. Então, tá legal. Deixa eu só colocar para vocês. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Essa aqui, vou botar assim. Vamos pegar então a matriz O2. Então, a nossa matriz tem essa característica aqui. O determinante dela é mais ou menos 1, né? A gente já viu? E eu vou escrever essa matriz dessa forma. Vou colocar assim, alfa, beta, gama, delta. Então essa matriz, qual é a característica dela? A inversa dela é a transposta dela. Ela satisfaz a essa relação. R transposto, R igual a identidade. Então essa matriz é tal que o inverso dela é o transposto. O inverso dela é o transposto dela. Alfa, gama, beta. Só que o inverso dessa matriz é 1 sobre alfa delta menos beta gama, delta menos beta menos gama alfa. Certo? Então fica alfa delta menos beta gama, tá certo? Menos beta alfa beta, gama delta menos gama delta, e depois então, essa matriz aqui é inversa dessa. Por sua vez é igual a essa aqui. Então a gente tem que isso aqui vale mais ou menos 1, é determinante. Isso aqui é mais ou menos 1, vou colocar assim. Então eu vou ter que mais ou menos delta, mais ou menos delta é igual a alfa. Tem que ser esse cara igual a esse cara. Agora, isso aqui é mais ou menos, mas está vezes menos beta. Então menos ou mais beta é igual a gama. Depois, esse cara tem que ser igual a esse. Então, a mesma coisa. Mais ou menos, menos ou mais gama igual a delta. E depois, mais ou menos alfa igual a delta. Certo? Então, eu tenho esse sinal. Desculpa. Eu tenho esse sinal, mais ou menos. Vamos fazer a seguinte restrição. Como essa matriz pode ter determinante mais ou menos 1, eu posso escolher, se eu multiplicar duas matrizes com determinante menos 1, o produto é uma terceira matriz com determinante mais 1. Então eu perco a propriedade de fechamento. Duas matrizes, se eu pegar o subconjunto das matrizes de determinante menos 1, se eu multiplico duas delas, eu saio fora desse conjunto. Agora, se eu multiplico matrizes de determinante 1 entre si, eu continuo sempre com determinante 1. Então, o subgrupo, né, vamos dizer, o subconjunto das matrizes de determinante menos 1 não formam um grupo, porque não se realiza o fechamento. Porque se eu multiplico matrizes de determinante menos 1, eu tenho matriz com determinante 1. Então vamos nos restringir ao subgrupo. Vamos estudar esse grupo SO2. O que é o grupo SO2? É o grupo das matrizes 2 por 2 ortogonais com determinante 1. Então, alfa delta menos beta gama vale 1. Vamos tirar esses sinais todos aqui, né? Então eu vou ter, deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou ter que delta é igual a alfa, ou alfa é igual a delta, uma matriz daqui, essa estrutura aqui. Alfa e o delta é igual a alfa. Agora, o menos beta é igual a gama e menos gama é igual a beta. Então eu vou botar beta aqui e menos beta aqui. Então essa é a estrutura de uma matriz SO2, mais o determinante é 1. Então eu tenho que declarar que alfa 2 mais beta 2 vale 1. Então a matriz SO2 vai ter essa estrutura. Eu parametrizo ela dessa forma. Coloco aqui um cosseno de um ângulo θ, seno de um ângulo θ, porque se alfa 2 mais beta 2 vale 1, cada um deles pode ser maior do que 1 e menor do que menos 1. Então eles podem ser tratados como senos e cossenos. Então isso aqui é a forma de uma matriz SO2.
Estou fazendo então, a dita matriz de rotação. Então é uma matriz com um parâmetro apenas, θ, um parâmetro apenas. Essa é uma matriz S2. Vamos pegar agora a matriz U1. Desculpa, a matriz U2. Muito, já estou quase acabando, tá? Então, se nós pegarmos agora uma matriz U2, então é a mesma coisa, é uma matriz 2 por 2, vamos pegar aqui alfa, beta, gama, delta. Então, uma matriz unitária, ela é a matriz tal que a sua inversa é o seu conjugado hermitiano. O conjugado hermitiano dessa matriz é alfa estar, gama estar. Eu transponho e conjugo. Então, isso aqui é o conjugado hermitiano daquela matriz. Então, isso aí é a definição da matriz unitária. Porém, mesma historinha. Matriz unitária nós já tínhamos visto. Determinante é uma fase. Se eu multiplicar duas matrizes unitárias, se ela tiver um determinante que é uma certa fase, E elevado, E aí que, se eu multiplicar duas matrizes que tenham esse determinante, o produto é uma matriz com determinante diferente, 2 e que. Então, de novo, dos objetos de módulo 1, para eu multiplicar duas fases e obter a mesma fase, o único jeito é que essa fase seja 1. Então, também aqui, para poder fechar o grupo, para poder realizar a propriedade de fechamento, dentro do espaço de todas as matrizes U2, vamos pegar só as matrizes S e U2. Aí eu tenho certeza que todas as matrizes de determinante 1, elas vão dar produtos que vão ter determinante 1 também. Então, claro, alfa, delta, menos beta, gama, que no caso do U2 seria uma fase, nós vamos estar vamos estudar apenas as matrizes com determinante. Eu estou realmente me restringindo ao subespaço de matrizes com determinante 1. Então, é claro, a inversa dessa matriz eu não preciso pelo determinante, porque ele é 1. Então, a inversa dessa matriz aqui vai ficar delta, menos beta, menos gama, alfa. E tem que ser igual a essa aqui. Então, o delta tem que ser o alfa estar. Isso aqui. E o beta, o gama, assim, o gama é menos beta estar. Então, a estrutura de uma matriz SO2, se eu pegar uma matriz que pertence a SO2, ela vai ter essa estrutura assim, alfa, beta, menos beta estar, alfa estar. E claro, módulo de alfa ao quadrado, mais módulo de beta ao quadrado, tem que ser 1. Então, essa matriz eu posso colocar também dessa forma. Posso escrever ela assim: A mais IB, C menos IB, C mais IB, A menos IB. Né? Aqui tem que ser o menos C mais IB. Tem aqui, ó, A2 mais B2 mais C2 mais D2 igual a o complexo conjugado desse cara é mais importante. Tirar o determinante dessa matriz, fica A2 mais B2 mais C2 mais D2. Então, A2 mais B2 mais C2 mais D2 igual a 1. Então, se eu pegar uma matriz com essa estrutura, né, guardar exatamente essas relações aqui. E com essa relação aqui, essa matriz automaticamente é uma matriz de SO2. Então, é uma matriz, na verdade, tem 3 parâmetros reais. Porque A mais B, A2, isso aqui vale 1. Então, isso aqui é uma esfera tridimensional. É como se fosse uma esfera unitária num espaço quadridimensional. Portanto, é uma superfície com dimensão 3. Eu posso expressar bem em função de A, B, C. Então, essa matriz aqui tem 3 parâmetros independentes. Por exemplo, A, B e C. 3 deles são independentes. Então, esse grupo aqui, a matriz SO2, ela tem dimensão 3, ela tem 3 parâmetros independentes. Então, vamos dizer assim, diz que a dimensão do grupo SO2 é 1, por quê? Porque ela tem apenas um elemento independente, é apenas um ângulo. Ela depende apenas de um parâmetro real, θ. Com um θ desse, eu defino a matriz SO2 na hora. Ao passo que aqui não, eu preciso de 3 parâmetros reais.
Na verdade, eu preciso de 4 parâmetros reais, mas eles guardam uma relação de unitariedade, que é essa aqui. Então, essa dimensão é 3. Então, vocês estão vendo que o grupo SU, ele já é mais rico, ele tem mais parâmetros, é um espaço, é uma variedade matemática mais rica. Na verdade, a gente pode pensar o seguinte: eu posso associar os pontos de uma 3 esferas, isso aqui é uma esfera tridimensional, uma esfera é como se fosse uma superfície, né, tridimensional num espaço R4. Então, cada ponto dessa esfera vai definir uma matriz SU2. Então, a matriz, eu posso pensar na matriz SU2, de um ponto de vista algébrico, eu tenho uma matriz SU2. Mas, do ponto de vista, falando de um espaço, eu posso pensar que cada matriz de SU2 vai estar associada a um ponto nesse espaço tridimensional. Então, isso aqui é a versão topológica do grupo SU2. Isso aqui é o grupo matriz, álgebra pura, e isso aqui é um espaço tridimensional, esférico. Esse espaço, ele guarda as coordenadas dele, parametriza. Se eu pegar qualquer coordenada daquele espaço, eu defino automaticamente associado a um ponto de S3, essa matriz aqui. Mas vamos só mais rapidinho, aqui, um instantinho, só para terminar isso. Deixa eu apagar aqui. Então, a matriz de S2, ela tem, aqui, ela pode ser escrita, né, sob a forma desses 3 parâmetros aqui. Vamos voltar aqui um instantinho só para a matriz U2, só um instantinho. A matriz U2 então, tinha essa expressão, ela tinha essa forma aqui, né? Se eu pegar alfa, beta, gama, delta, U2. E aí, o A menos 1, o inverso dela, é o conjugado hermitiano dela. Então vai ser alfa estar. E aí vamos inverter essa matriz. Agora, invertendo essa matriz, o determinante dela não é mais 1. Estou falando uma matriz U2, o determinante é uma fase. Então eu tenho 1 sobre determinante, vou colocar aqui 1 sobre E aí aqui. E aí, 1 sobre determinante, e agora a matriz delta, menos beta, menos gama, alfa. Então isso aqui tem que ser alfa estar, gama estar, delta estar. Então, isso aqui é a estrutura. Vamos ver como é que fica então no final. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui já está mais claro. Então, já. Vou pegar ali as relações que a gente vai ter de vínculo, né, para poder garantir que essa matriz aqui seja uma matriz do 2. Então eu tenho que delta é a fase I vezes o alfa estar. Delta sobre isso, igual a isso. Agora, beta, o gama, vai ser E aqui, vezes menos E aqui, delta estar. As demais relações são compatíveis com essa, né? Se eu pegar essa relação aqui, eu vou ter aqui menos beta, né? O beta vai ser menos aí aqui, gama estar. É exatamente essa relação aqui. Se eu conjugar se eu tirar o conjugado completo dessa relação aqui, eu vou ter aqui beta estar menos menos aqui, gama. E aí eu multiplico esse cara para cá, para ficar beta estar vezes E igual a menos gama. Então, as outras duas relações são consequentes. Essas duas são as duas relações independentes. As outras duas simplesmente são versões estar dessa relação. Então, eu já estou vendo o seguinte, a matriz já está adquirindo dessa forma. Eu tenho alfa aqui e tenho delta aqui. E aqui vezes alfa estar. Aqui eu tenho beta e aqui eu tenho menos aqui vezes delta estar. Então, essa já está começando a carinha da matriz do 2. Mas alfa, beta são parâmetros. Então, eu tenho real, parâmetro complexo, beta complexo. Tem esse aí, porém, essa matriz aqui tem que ter determinante igual a uma fase. A fase dela qual é? Tem módulo de alfa ao quadrado, mais módulo de beta ao quadrado, vezes aqui. Isso aqui é o determinante dessa matriz. Isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então, isso aqui é o determinante. Mas, se o determinante dessa matriz é aqui,
isso aqui tem que valer 1. Então, módulo de alfa ao quadrado, mais módulo de beta ao quadrado, tem que valer 1. Então eu posso, deixa eu apagar isso aqui, eu posso escrever essa matriz aqui desse modo. Lembrando-se que, se isso aqui é uma matriz U2, eu imagino que SO2 é um subconjunto de U2. Né? Porque se eu pegar uma matriz ortogonal, ela é um caso particular de uma matriz unitária, no caso dos parâmetros serem reais. Então eu posso aproveitar e escrever o seguinte, escrever esse alfa dessa forma aqui, cosseno de θ vezes uma certa fase é aí lambda. Isso aqui vai ser beta, vai ser seno de θ vezes E elevado a π. Aí aqui vai ficar menos E aí π. Quando eu tirar o conjugado complexo desse cara, vai ficar menos π seno de θ. Vai estar sempre confuso. E aqui é a π, é a menos I lambda, cosseno de θ. Então, olha só, se eu pegar essa matriz, tirar o determinante dela, cosseno ao quadrado, essa fase cancela essa e essa sobra. Então, cosseno ao quadrado vezes E aí. E se eu pegar isso aqui agora, fica mais seno ao quadrado, essas fases aqui se cancelam e sobra um E aí menos que não, então, é o fatório, dá isso aqui dá 1, então, ou seja, determinando essa matriz é aí. Então, eu consigo escrever a minha matriz U2 dessa forma. Ela tem um ângulo dentro dela e 3 fases. Ou seja, ela tem 4 parâmetros reais, a matriz U2. A matriz SU2, ela tem 3 parâmetros reais. E no tom dessa forma. Eu poderia pensar, se essa matriz aqui, se esse determinante aqui for 1, se o E elevado a IQ for 1, esse E elevado a IQ desaparece aqui, vamos particular. Então eu fiz o seguinte, eu construí a matriz SU2, a matriz U2 mais geral. Então uma matriz U2, ela depende de um ângulo e de 3 fases. O ângulo é θ e as fases são π, lambda e π. E a fase associada ao determinante. Então a matriz U2 tem 4 parâmetros reais. Uma matriz O2, realmente o espaço U2 é um espaço mais rico de parâmetros. Agora, isso é a matriz U2. Se eu quiser pegar uma matriz SU2, é só particularizar. Faz a fase e fica 1, determinante é 1. Então E elevado a π fica 1. Então a matriz SU2 vai ter essa carinha aqui. Cosseno de θ, E aí lambda, seno de θ, E aí π. É a menos π, seno de θ, e é a menos I lambda, cosseno de θ. Então essa aqui é a matriz SU2. Então ela depende de 3 parâmetros. Aqui eu deixei os parâmetros em forma, vamos dizer, cartesiana, A, B, C, D, como se fossem coordenadas, né, em uma esfera. Ao passo que aqui eu vi a interpretação física mais clara dos parâmetros de uma matriz SU2. Uma matriz SU2 é um ângulo, que são essas 2 fases aqui. São 3 parâmetros no final do dia: θ, lambda e π. O que morreu por causa do determinante ter que ser 1. Certo? Então essa é a parametrização do grupo SU2, do grupo U2 e do grupo... Deixa eu vou terminando por aqui. Então nós vamos fazer é generalizar essa discussão no caso do M. Deixa eu apagar a última coisinha aqui e dar a base que a gente vai ter. Então a gente está trabalhando por enquanto com grupo. Essas são matrizes que têm as propriedades do grupo. O grupo SO2, o grupo SO2, o grupo O2 e o grupo U2. Uma outra questão, que a gente vai agora, né, na próxima aula, vamos elaborar um pouquinho mais, é associar o grupo com a álgebra. Em física, quando a gente fala teoria de M-Mills, em geral em física nós trabalhamos não com o grupo de Mills, nós trabalhamos em geral com a álgebra de os campos de Gauge, o gluon, os campos, os bósons de Gauge, que na verdade estão na álgebra. O grupo ele fica apenas guardado para definir a simetria, mas as grandezas físicas elas ficam na álgebra e
da organização de uma teoria de Gage a simetria é o grupo. Então, a simetria da interação. A física da interação eletromagnética, ou a física da interação fraca, ou a física da interação forte, ou a física gravitacional, ela está na simetria. Nós, hoje, né, vemos a natureza dessa forma. A cada interação corresponde uma simetria. Cada simetria tem o seu correspondente grupo de Lie. Na álgebra, nós colocamos os mediadores da interação, os bósons mediadores. Agora, tem as representações. O grupo, como a gente já falou, e nós vamos estudar, o que a gente vai estudar aqui mais o tempo todo vão ser as representações. O Tião pediu que eu fizesse o curso justamente com SUM e suas representações. Vamos deter mais nas representações. Então, o grupo tem associado a si uma álgebra. E essa álgebra tem, por sua vez, um conjunto de representações. Aqui nas representações, nós vamos colocar os campos de matéria. Então, a matéria leptônica, a matéria que são quarks e leptons, elas vão ficar nas representações. O bóson de Higgs, o setor de Higgs, ele é mais coringa. O setor de Higgs, ele pode, algumas vezes ele pode ficar nos dois lados. O setor de Higgs, em alguns casos, por exemplo, nas teorias unificadas, o setor de Higgs pode estar na álgebra, mas na teoria eletrofraca, por exemplo, que tem Higgs, o setor de Higgs está na representação. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa, né, saber os elementos de uma teoria de grupo, né? O grupo está ligado com a simetria, vamos dizer, que é o aspecto mais abstrato, é a transformação. E essa simetria, esse grupo, vamos dizer, está associado ao tipo de interação. E o parâmetro físico que caracteriza uma interação é a constante de acoplamento daquela interação. No caso do eletromagnetismo, a constante de acoplamento é a constante de estrutura fina, é a carga elétrica, 2, né? No caso da interação fraca, é o ângulo de Weinberg. No caso da interação forte, é a constante de acoplamento forte. No caso da gravitação, é a constante de Planck. Então, o grupo está associado à simetria, a simetria define uma interação, e essa interação fisicamente é caracterizada pela sua constante de acoplamento. Então, mais ou menos, esse é um mapinha, né, que a gente tem que ter na cabeça. É isso que está acontecendo quando a gente pega qualquer teoria de Gage, quando a gente pega QCD, quando a gente pega eletrofraca. Depois, esse grupo tem associado a si uma álgebra. Na álgebra, nós vamos colocar o setor de mediação. O bóson de Higgs não deixa de ser um setor mediador. Então, por isso que muitas vezes ele está aqui na álgebra. Mas, em alguns exemplos, em alguns casos, na teoria eletrofraca, o bóson de Higgs não está aqui, está aqui, setor de matéria. Então, aqui nós colocamos os quarks, os leptons, a matéria visível, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui, né, dos 4% do universo descritos pelo modelo padrão. Claro que hoje nós temos lá praticamente 26% de matéria escura e 70% de energia escura. Então, aonde está a matéria escura? A matéria escura, será que ela vai poder entrar nesse esquema aqui? Não sabemos direito. Isso aí é física, lei do modelo padrão. O que nós estamos falando aqui é do modelo padrão, que descreve cerca, né, de 4% de toda a matéria do universo. 4% do universo. Na verdade, né, a matéria visível, se a gente pegar só o setor de matéria, a matéria visível, até dezembro do ano passado, ela ocupava 20% da matéria do universo. Hoje ela caiu para 15%. Com os dados que o Planck revelou no início de dezembro, né, os dados daquela colaboração, quer dizer, foram coletados os dados. Então, os dados mais recentes do Planck, que foi dia 3 de dezembro do ano passado, 14, né, ela aponta para uma diminuição, um aumento da matéria escura, que passou de ser 20%
Quer dizer, ela agora passou para praticamente 85% do setor de matéria, e a matéria escura e a matéria visível caiu para 15%. Agora, se a gente olha para todo o universo, vamos só para o setor de matéria. Para todo o universo, a mudança foi essa. Energia escura era 74%, caiu para 70%. Matéria escura, 26%, subiu de 22% para 26%. É uma bolsa de valores, na verdade. E aqui 4% é visível, é a chamada matéria nuclear visível, matéria bariônica. Aqui dark matter, então nós estamos falando disso. Esses 4%, eles seguem esse padrão. Parece que a gente, ao longo dos anos, né, ao longo desse século XX todo, trabalhou para descobrir que essa é a sistemática que a natureza parece estar obedecendo. Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar o S e o N, a relação entre grupo, álgebra e representações, para poder começar a ver como é que a gente incorpora tudo no modelo padrão. Eu acho que é a referência que eu tinha que lembrar a vocês uma outra coisinha, que é a nossa próxima aula é na quinta-feira. Essa aula agora a gente tem uma semana para ter aula. Então, se alguém quiser alguma tarefa, eu não vou deixar isso de exercício, tem nada disso, olha esses cursos que eu dei aqui, vê as primeiras aulas, pelo menos. Se vocês sabem, deleta. Se tem alguma coisa que eu vou precisar que vocês trabalhem bem a relação, pelo menos SO2 e SO3. Essa relação tem que ser bem trabalhadinha, tem que estar bem assim, não pode estar na cabeça, não, tem que estar no espírito, tá? Então, o resto não, o resto pode ficar na cabeça só. Mas essas coisas tem que estar mesmo no sangue, no espírito, para a gente trabalhar assim, com mais desenvoltura. Teoria de grupo é igual ao oscilador harmônico. Você faz quase toda a física clássica sabendo oscilador harmônico. Você se vira pra cacete com o oscilador harmônico. Você faz nunca pequenas oscilações, movimento planetário, oscilador harmônico é quase tudo. E teoria de grupo você faz tudo com o SO2. O DNA da teoria de grupo é o SO2. Quem souber manipular bem o SO2, a gente vai ver que teoria de grupo é SO2 elevado a N. Não tem mais do que isso. Tem uns detalhezinhos que a gente vai acertando aqui e ali. Mas toda a sistemática está no SO2. E a relação entre SO2 e SO3 é muito importante. Que a gente vai depois descobrir uma relação entre SO4 e SO6, entre SO4 e SO2 vezes SO2. Então a gente começar a relacionar esses grupos. Então é bom vocês saberem bem a relação entre SO2 e SO3. Está nessas aulas iniciais aqui. Termina aqui. Outra questão. Eu cometi um erro aqui no programa que o Tião falou, assim, dia 11 de fevereiro, quem está fazendo o curso do Armando de reconstrução do espaço-tempo, né? A partir do Big Bang, eu tinha colocado, porque a semana do carnaval é dia 15, domingo. Então, para não sobrecarregar quem vai viajar, a gente vai estar colocando nessa semana, em vez de fazer quarta, quinta e sexta, a gente vai fazer terça e quarta, para liberar o pessoal a partir de quinta. Então, o seminário está coincidindo com a aula do Armando. Eu vou ver aonde eu jogo esse seminário. Eu estou agora fechando os seminários. Nesse domingo agora, se Deus quiser, eu vou passar o e-mail para todos vocês que estão inscritos, para dar a programação desse seminário. Nós vamos ter um seminário muito interessante do ex-aluno nosso aqui, que fez o doutorado comigo, o Bruno de Santa Catarina, que está na Petrobras, né? Ele está trabalhando na Petrobras, e a Petrobras contratou ele porque ele sabia quantum gravity. Então ele vai dar um seminário para nós, muito interessante, que a aplicação de tudo aquilo que ele fez de teoria de campos, como está servindo nos projetos da Petrobras. Ele resolveu uma série de problemas lá, com o pessoal de fluidos, com o pessoal de geologia, usando técnicas que ele sabia de teoria de campo. Então ele vai dar esse seminário para nós em fevereiro, que eu acho que é um seminário que assim, bota a gente para cima, né? Porque quando diz que teoria de campo não serve para nada, né? Teórico de campo só serve para ensinar eletromagnetismo e mecânica quântica, a gente começa a ver que a Petrobras ficou interessada no projeto dele, e realmente muitas coisas que ele aprendeu aqui na teoria quântica de campos, ele falou, eu estou usando tudo lá no trabalho e está dando bem certo, o pessoal ficou bem animado. Então ele vai dar um seminário dessas coisas para a gente aqui. Eu vou botar o seminário dele logo depois do carnaval. Então eu estou fechando uns seminários aí, e aí a gente domingo programa tudo, mas é isso. Então amanhã tem aula do Tião, né? Amanhã é só aula do Tião e do Dória. Dória 10 horas e o Tião 2 horas. Então amanhã eu não dou aula, eu só dou aula agora na próxima semana, tá bom? Então vamos tentar fazer as aulas todas. E todo mundo então, hoje vocês duas entraram sem problema, não foram barradas não? Então tá legal. Amanhã, na próxima aula, teu nome já está na lista, porque teve um pessoal que se inscreveu tarde. Então vocês não precisam se inscrever, vocês já são populares aqui, né?
Toca na mundo pensa- biblioteca e ninguém. Não tem problema. Bom, então, bom trabalho para vocês.